Oi pessoal, hoje a gente vai para o quarto experimento do laboratório de equipamentos, que é sobre disjuntores. E os líderes desse experimento sou eu, Ariel e Clarice. Bom, os disjuntores são dispositivos de proteção eletromecânicos que têm como principal função a interrupção de correntes de falta, especialmente as correntes oriundas de curtos-circuitos no sistema elétrico. Mas eles também têm outras funções, como interromper correntes de sobrecarga, seccionar circuitos, manobrar linhas de transmissão, chavear bancos de capacitores e reatores e outras funções. Eles trabalham em apenas duas posições, fechado ou aberto. Na posição fechada, os contatos do disjuntor devem apresentar entre eles uma impedância muito pequena, da ordem de micro-ohms, funcionando como condutor para permitir a passagem da corrente nominal do sistema às cargas. Já na posição aberta, a impedância entre os contatos do disjuntor deve ser o mais elevado possível, idealmente um valor infinito, para isolar a carga do sistema e, consequentemente, cessar as correntes de falta, sobrecarga ou nominais. Eles são constituídos basicamente de três componentes principais. A câmara de extinção, que é um compartimento vedado que envolve os contatos do disjuntor, o meio extintor e isolante, e esse é o componente do disjuntor no qual ocorre o isolamento e a extinção do arco elétrico, que é formado durante a abertura dos contatos, quando se interrompe uma corrente. Tem também o mecanismo de acionamento, que é um sistema mecânico composto por molas e mecanismo pneumático ou hidráulico, que é quem fornece a energia mecânica que é necessária para fechar ou abrir os contatos do disjuntor. E o circuito de controle, que é um sistema elétrico interligado aos relés de proteção, que possui acionamento local ou remoto e que é responsável pelas ações de comando para operar fechando ou abrindo os contatos do disjuntor. Os disjuntores podem ser classificados de acordo com vários critérios, como tensão de aplicação, local de instalação e características construtivas dele. Mas o principal critério de classificação é o meio isolante aplicado nas câmaras de extinção, o que resulta aqui nessas quatro categorias de disjuntores: disjuntores a óleo, a vácuo, a ar comprimido e a SF6. Nos disjuntores a óleo, os contatos fixos e móveis ficam imersos em óleo mineral isolante e a câmara de extinção fica preenchida pelo óleo, que possui duas funções: a extinção dos arcos elétricos e a isolação entre as partes energizadas e o tanque, que nessa figura 1 a gente tem duas fotos de disjuntores a óleo. Durante as operações, as altas temperaturas geradas pela formação dos arcos elétricos resultam na decomposição do óleo isolante. E assim, os gases gerados como consequência da decomposição do óleo aumentam a pressão no interior da câmara, forçando o alongamento e resfriamento do arco, promovendo sua extinção. Mas, por outro lado, a decomposição do óleo também produz resíduos condutores que comprometem suas características dielétricas e isolantes. Então, por essa razão, é preciso estar fazendo medições frequentes da resistência de isolamento entre os contatos e da rigidez dielétrica, para verificar se ele está operando normalmente. Eles são subdivididos em duas categorias. A primeira é grande volume de óleo, GVO, que possui alta capacidade de interrupção em curto-circuito e são utilizados em sistemas de média e alta tensão. Eles apresentam grandes riscos de contaminação ambiental devido ao grande volume de óleo e na manutenção é preciso que a equipe de manutenção entre no tanque para realizar os procedimentos, arriscando a integridade deles. Então aqui a gente tem a segunda categoria, a pequeno volume de óleo, PVO. Eles foram projetados como evolução dos disjuntores GVO, onde o volume do óleo foi reduzido consideravelmente a partir do uso de câmaras de extinção projetadas com sistemas de fluxo de óleo forçado, aumentando a eficiência da interrupção da corrente. Então, por causa disso, os disjuntores PVO são mais leves, mais compactos e de manutenção mais simples também, normalmente sendo aplicados em sistemas de média tensão. Os disjuntores a vácuo fazem uso de uma câmara de extinção com elevado nível de vácuo, e ele se baseia no princípio de que o processo de ruptura dielétrica em um determinado meio depende da movimentação de partículas carregadas. Então, se não tiver partículas, não haveria condução.
mas ainda assim há a formação de arcos elétricos durante as operações de abertura desse tipo de disjuntor, por causa da evaporação de partículas metálicas nos contatos, que fornecem um meio para a formação do processo de ionização. Mas ainda assim a duração desses arcos é muito pequena quando comparada com outros tipos de disjuntores, e a energia liberada quase não causa desgaste no material, porque o vapor metálico se condensa de volta na superfície dos contatos quando o arco elétrico é extinto. E esses fatores fazem com que esses disjuntores tenham uma maior expectativa de vida e requerem menos ações de manutenção. Mas, por outro lado, eles também são mais caros do que os outros tipos de disjuntores e apresentam um melhor custo-benefício para aplicações em sistemas de média tensão. Nos disjuntores a ar comprimido, o ar é utilizado tanto para a extinção dos arcos elétricos como para a isolação interna do disjuntor, mas para isso tem que manter ele sob alta pressão. Para extinguir o arco elétrico, é usado um jato de ar propelido com a velocidade proporcional à pressão na qual ele é mantido, que vai alongar e resfriar esse arco para extinguir ele. E em alguns casos o ar também é utilizado como mecanismo de acionamento nos contatos. Os disjuntores a ar comprimido possuem um reservatório que fornece o ar para a extinção do arco, no qual o ar é mantido a uma pressão de mais ou menos 5 ou 6 vezes maior que a pressão do ar no interior da câmara de extinção do arco. E para esses equipamentos, a extinção do arco é independente da corrente a ser interrompida e o tempo de interrupção é da ordem de 2 ciclos. Existem duas tecnologias principais que podem ser usadas para extinção do arco elétrico: o sopro unidirecional, que está na figura da esquerda, e o sopro bidirecional, o da figura da direita, sendo esse segundo o mais eficiente e o mais utilizado atualmente. A poluição no interior da câmara de extinção é baixa, porque o ar é autorregenerativo e não é gerado nenhum compósito sólido no processo de extinção do arco. Então, por esse motivo, os disjuntores a ar comprimido demandam pouca manutenção no que diz respeito à degradação do ar, mas precisam de um sistema de monitoramento do sistema de compressão do ar para garantir que a isolação e a capacidade de interrupção de correntes não estejam comprometidas. Sobre os disjuntores ASF6, primeiro, o SF6 é um gás, que é o hexafluoreto de enxofre, que é um gás isolante, inerte, com baixa temperatura de ionização, não inflamável e que possui melhores propriedades refrigerantes em comparação com o ar, o que torna ele ideal para a fabricação de equipamentos elétricos de alta capacidade, desempenho, que são mais compactos e mais seguros. Ele é fabricado em laboratório e em pressão atmosférica a rigidez dielétrica dele é mais ou menos 2,5 vezes superior à do ar, e essa rigidez ainda pode ser elevada conforme a pressão aplicada sobre o gás. O SF6 também possui uma alta eletronegatividade, que significa que ele é capaz de capturar elétrons livres de modo a formar moléculas com características de íons, o que dificulta a formação dos arcos elétricos. A principal vantagem deles é a sua eficiência na extinção dos arcos elétricos, possuindo uma capacidade de extinção superior em 10 vezes à apresentada para disjuntores a ar comprimido. O tempo de extinção é de aproximadamente 100 vezes inferior ao tempo de extinção a ar comprimido, e ele também é autorregenerativo e também não forma depósito de material condutor após a extinção do arco, o que faz com que ele requeira poucas manutenções. E existem dois tipos de tecnologia empregadas nas câmaras de extinção dos disjuntores ASF6. O sistema de pressão única, onde o gás é impulsionado na direção do arco elétrico pela própria movimentação dos contatos, que é uma tecnologia empregada em modelos mais modernos. E tem também o sistema de dupla pressão, onde a câmara de extinção é dividida em duas partes. Uma em baixa pressão, onde ficam os contatos fixos e móveis, e outra em alta pressão, selada por uma válvula. E quando essa válvula abre, o gás é impulsionado na direção do arco elétrico. Essa tecnologia é mais usada em modelos mais antigos. Como todo equipamento,
Com o tempo, os disjuntores vão apresentando desgastes que podem acabar comprometendo o funcionamento adequado do equipamento. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre fazendo monitoramento e manutenções periódicas, e durante essas inspeções, os parâmetros avaliados são esses que estão listados aqui, que são o tempo de fechamento e de abertura dos contatos, a sincronização da abertura dos contatos, vibração durante as operações de abertura e fechamento, operação dos circuitos de comando, resistência estática dos contatos, rigidez elétrica do óleo mineral isolante, no caso do disjuntor a óleo, resistência do isolamento dos contatos abertos de um disjuntor, pressão do gás, no caso do disjuntor com gás SF6 ou com ar comprimido, composição físico-química para detecção de agentes contaminantes e concentração de gases dissolvidos no óleo mineral isolante a partir de uma análise cromatográfica. Isso também para o caso dos disjuntores a óleo. E algumas dessas inspeções a gente vai simular no laboratório virtual da gente. A resistência elétrica dos contatos fechados de um disjuntor, que idealmente deve ser zero, aumenta à medida que eles se desgastam com as operações de abertura e fechamento, o que compromete a confiabilidade do equipamento. Então, nesse sentido, a gente tem a medição de resistência estática, MRE, dos contatos, que é a técnica mais difundida e mais empregada pelas concessionárias de energia para avaliar o estado dos contatos dos disjuntores. Essa técnica é aplicada periodicamente e é tomada como base para as decisões sobre a realização de intervenções para a troca dos contatos. Esse ensaio de MRE é realizado a partir da medição da queda de tensão sobre os contatos principais do disjuntor após a injeção de um sinal de corrente contínua. Então, com isso, a resistência dos contatos é calculada mediante a aplicação direta da lei de Ohm. E geralmente esses ensaios são implementados a partir de analisadores de disjuntor, que possuem um micro-ohmímetro incorporados a eles. E a medição é feita individualmente em cada polo do disjuntor e com os contatos completamente fechados. Como alternativa ao uso dos analisadores de disjuntor, pode também ser usada a ponte Thomson para estimar a resistência estática dos contatos. Aqui na figura 8 a gente tem uma ilustração do esquema para a medição de resistência estática do contato com um micro-ohmímetro. O uso da fonte de corrente contínua pelos ensaios de MRS justifica pelo objetivo de evitar erros causados por eventuais componentes indutivos no circuito que está sendo testado. E uma das principais vantagens do uso da MRE é que ela não precisa da remoção do meio isolante da câmara de extinção para que seja realizado o ensaio. Uma vez tendo esses valores, de resistência, eles devem ser comparados com os valores limites recomendados pelos fabricantes, ou então com os valores das outras fases do disjuntor, ou ainda com os valores de disjuntores similares. Os disjuntores possuem um meio dielétrico que tem a função de promover o isolamento entre as suas partes energizadas e a Terra e entre os polos, e o meio dielétrico com a função de promover a extinção dos arcos, que são conhecidos respectivamente como meio isolante e meio extintor. Durante o seu estado aberto, o disjuntor deve apresentar uma impedância muito elevada entre o sistema e a carga conectada a ele. Então, para isso, além da separação galvânica entre os contatos, fatores como a rigidez elétrica e a alta resistência do meio extintor são essenciais para que não haja restabelecimento do arco elétrico e que seja garantido o completo isolamento entre os circuitos. Então, no caso dos disjuntores a óleo, um dos ensaios que podem ser realizados com esse propósito é a medição da resistência de isolamento dos contatos abertos de um disjuntor. Esse ensaio é realizado a partir da aplicação do megômetro entre os contatos abertos de cada polo do disjuntor para verificar o estado de conservação do meio extintor, que no caso do disjuntor a óleo é o próprio óleo. A inspeção visual em um equipamento tem como objetivo verificar indícios de problemas que possam conduzir a falhas na operação desse equipamento no futuro. E no caso dos disjuntores, os principais indícios
são vazamentos do fluido extintor aplicado nas câmaras de extinção, danos nos mecanismos de acionamento, conexões frouxas e pontos de ferrugem. Olá pessoal, agora nós vamos dar início à parte do laboratório virtual. E nesse laboratório, todos os ensaios feitos, a inspeção visual e também a verificação da extinção de arco elétrico foram feitos em disjuntores que são descritos no guia de experimento. Para dar início a esse laboratório, a esse experimento, vocês podem clicar no link que está na descrição desse vídeo. E a primeira parte desse experimento é a inspeção visual. Então, a inspeção visual, o aluno vai precisar fazer uma análise detalhada do disjuntor em questão, do disjuntor apresentado no experimento. Vai precisar ser verificadas suas condições físicas, estado de conservação, o nível de óleo, os mecanismos de acionamento e os dados da placa, ou seja, uma análise detalhada desse equipamento. Para iniciar essa primeira parte do experimento, é necessário selecionar no menu de experimentos de disjuntores a opção Inspeção Visual e, em seguida, clicar em Continuar. Então, uma tela contendo o disjuntor a ser inspecionado irá aparecer. Para iniciar a inspeção, deve ser clicado nos círculos pretos que estão sobrepondo o esquema do disjuntor para poder visualizar o estado em que cada componente se encontra. Ao clicar nesses pontos, irão aparecer fotografias que deverão ser verificadas o estado desse componente. Ao final da verificação, deve ser clicado em Verificado, abaixo da fotografia. E isso deverá ser feito para todos os círculos pretos presentes no esquema do disjuntor. E ao final, deve ser criada uma tabela onde deve ser destacado todos os componentes dos disjuntores observados e a conclusão a respeito desses componentes e os seus respectivos estados. Para realizar a segunda etapa do experimento, selecione no menu de experimentos de disjuntores a opção Resistência estática dos contatos e, em seguida, clique em Continuar. Então, arraste todos os componentes presentes na bancada experimental para a área de trabalho com o mouse. Conecte a fonte de alimentação de 12 volts na entrada da ponte e a saída da ponte a um dos polos do disjuntor. Para realizar a conexão, é necessário que seja feito um clique nos círculos pretos e, caso seja necessário desfazer uma conexão, deve ser feito um clique duplo sobre os cabos escolhidos. Como foi destacado na fundamentação teórica, para a realização do experimento, é necessário que os contatos do disjuntor estejam fechados. Então, quando finalizar as conexões destacadas anteriormente, deve-se iniciar o processo de fechamento dos contatos do disjuntor, que deve ser feito sendo clicado nos dois botões de carregamento de mola e de fechamento de contatos. Vocês podem perceber que irá aparecer um pequeno vídeo que pode aproximar o aluno do experimento realizado na prática, já que nós estamos impossibilitados. Ao clicar no botão Iniciar, irá aparecer o valor de resistência do contato. E, em seguida, esse processo deve ser repetido para os outros dois polos do disjuntor. Por fim, a tabela 3.1 do Guia de Experimentos deve ser preenchida com os 3 valores de resistência dos contatos. Para realizar a terceira etapa do experimento, é necessário selecionar no menu de experimentos de disjuntores a opção Resistência do isolamento dos contatos do disjuntor e, em seguida, clicar em Continuar. Os componentes disponíveis na bancada
na bancada experimental devem ser arrastados para a área de trabalho com o mouse e os terminais do megômetro devem ser conectados aos polos do disjuntor. Conforme foi apresentado na fundamentação teórica, para a realização do experimento é necessário que os contatos do disjuntor estejam abertos. Então, quando finalizadas as conexões citadas anteriormente, deve iniciar o processo de abertura de contatos do disjuntor, que consiste em clicar no botão abertura de contatos. Se alguma conexão ou procedimento não tiver sido realizado, uma mensagem vai aparecer de erro na tela. Em seguida, deve-se clicar no botão iniciar e a tabela 3.2 do guia de experimento deve ser preenchida. O processo deve ser repetido para os 3 polos do disjuntor. Para a quarta e última etapa do experimento de disjuntores, deve ser selecionado no menu de experimentos de disjuntores a opção Verificação da extensão do arco elétrico e, em seguida, deve ser clicado em Continuar. Então, uma tela irá aparecer contendo as opções Abertura da chave em A e Abertura da chave em óleo. Uma das duas opções deve ser selecionada e deve ser clicado em Continuar. Deve ser arrastado todos os componentes presentes na bancada experimental para a área de trabalho. E as conexões devem ser feitas de acordo com o guia de experimento. Ao serem finalizadas as conexões, deve ser clicado no botão Iniciar. E então irá aparecer um vídeo do experimento prático demonstrando o processo de formação e interrupção do arco elétrico. O procedimento deve ser repetido para a outra opção não selecionada anteriormente, em ar ou em óleo. E então outro vídeo irá aparecer.